paz do Senhor Jesus, amados, bem-vindos ao canal da Palavra, eu sou o pastor Washington. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 13. É a parábola do semeador. E diz assim: tendo Jesus saído da casa naquele dia, estavam assentados junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Amados, Jesus está falando aqui, você pode ler aí na sua casa a passagem completa. Jesus está falando na realidade aqui sobre o lançamento da palavra de Deus. Jesus agora estava ensinando esta multidão e todos se chegaram ao pé dele. Isso quer dizer, meus amados, que quando a palavra de Deus é pregada, há um interesse do ser humano sobre o oculto, sobre Deus. E quando ela verdadeiramente é pregada no Espírito Santo de Deus, ela atrai pessoas, o próprio Deus traz pessoas para ouvir a sua palavra. Mas isso não significa que todas elas vão crer nesta palavra ou vão dar crédito a essa palavra do reino de Deus. Por isso Jesus deixou os evangelhos, por isso Deus deixou todo o mandamento dos profetas escrito para que nós pudéssemos meditar, para que nós pudéssemos gravar no nosso coração e seguir os mandamentos do Senhor. E mais à frente, Jesus vai explicar a respeito da condição de lançar essa palavra. Essa palavra, essa semente que é a palavra na realidade aqui que Jesus está falando, é lançada sobre a vida de alguns. E aí toda semente precisa de morrer para germinar. Então você lança a semente que é a palavra de Deus, que já é uma boa semente. E o que vai germinar ali, o Espírito Santo de Deus, vai fortalecer essa semente a crescer. Mas desde que a pessoa queira. Porque Jesus vai falar aqui, contando a parábola e explicando também a parábola. A partir do versículo 10, Mateus 13, 10, e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que falas por parábolas? Aí começou os discípulos a questionar. Pega a sua Bíblia aí, dá uma passadinha em Mateus 13, do versículo 1 até o versículo 9. Você vai ver os tipos de sementes lançadas, e os tipos de planta que vão nascer aí dessa semente. Nós somos como plantas. Se nós estivermos enraizados em Jesus e na palavra, nós vamos florescer, nós vamos dar frutos e nós vamos ser constantes. Aí Jesus faz essa comparação, mas os discípulos perguntam no versículo 10, no versículo 9, 10 e 11, consequentemente ele vai responder, porque os discípulos questionaram por que fala em parábolas. Olha que Jesus respondeu assim para os discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não é dado. E por que que isso acontece? Na realidade, porque quando a palavra é lançada e há crédito no seu coração, e você crê no seu coração que essa palavra vai fazer a diferença na tua vida e vai te dar um passaporte para o reino dos céus, então Jesus acrescenta os mistérios dele, revela os mistérios dele na sua vida. Aí Jesus não precisa mais falar em parábolas com você, mas como um bom amigo, Jesus revela a você o que ele está fazendo, o que está acontecendo. E aqueles que fecham o coração não é dado a saber. Por isso Jesus fala em parábolas, para que eles possam, quem sabe, se interessar e tentar decifrar o que o Senhor está falando. Porque nesse decifrar a parábola é que há um interesse em certas pessoas em descobrir o oculto, em descobrir o que há por trás desta fala, o que há por trás dessa mensagem. Mas nós que já cremos, Jesus pode falar abertamente. E Jesus ainda respondeu no versículo 12: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem será tirado. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Eu tenho o Espírito Santo de Deus, você tem. Quando me interessa em buscar, em acreditar, me é acrescentado. Às vezes parece que Jesus está falando de algo material. Quem tem muito vai ter muito mais, quem não tem não vai ter nada. Não parece um pouco injusto isso? Para um Deus que não faz acepção de pessoas? Não é verdade? Mas acontece que Jesus está falando aqui através
do Espírito. Quem tem o Espírito lhe será dado muito mais. Quem não tem, até o que tem será tirado. Por quê? Porque não crê, não busca, não quer intimidade com Deus. Então Deus não tem porquê de pegar uma pessoa que está na vida, que está no mundo e que não quer Ele, que não quer buscar Ele. E Deus acaba de entregar um dom, uma dádiva, um talento. E a pessoa não acredita, não faz nada com aquilo. Por que Deus vai acrescentar mais talento a essa pessoa? Mais virtude do Espírito Santo a essa pessoa, se essa pessoa não quer e não busca? Mas aqueles que estão buscando, estão clamando, estão chorando, estão fazendo a vontade do Senhor, estão jejuando, estão lendo a palavra, estão orando, estão sendo esbofeteados através de palavras, estão sendo às vezes maltratados, estão sendo às vezes desprezados pela sociedade, mas continuam em oração, continuam fazendo a vontade do Senhor, o Senhor acrescenta na sua vida. E você tem que ser como uma planta bem enraizada na palavra de Deus, bem enraizada, ajustada pelo Espírito Santo de Deus. E isso é tremendo. Quando você passar a ver as coisas desta forma, você vai estar bem enraizado no Senhor. E no resto da mensagem, você vai ver que Jesus disse: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, não compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou seus olhos. Não precisa nem falar mais, né? Por que o Senhor vai fazer todas essas coisas com aquele que não busca? Porque endureceram o coração. Não há porque Deus dá bênçãos espirituais, não há porque Deus dá dons a esse tipo de pessoa que não busca Deus. Não há motivo, porque elas rejeitam no seu coração, endurece o seu coração. Então, as bênçãos espirituais são reservadas para aqueles que procuram viver em espírito e em verdade. E por fim, você medite na sua casa em Mateus, capítulo 13. E no versículo 23, nós vamos encerrar essa mensagem, dizendo que o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, e outro 60, e outro 30. Ou seja, você buscou a Deus, valorizou o dom que Deus te deu, aproveitou as oportunidades, fez a vontade do Senhor, e agora essa semente que é você gerou mais 60 pessoas. Boas pessoas, alicerçadas na palavra, no amor, na caridade, na esperança e na fé de entrar no reino de Deus e não só esperar as coisas aqui dessa terra. Aí você gerou outro que gerou 60 e esses 60 vão gerar mais 100. E os 100 vão gerar mais 200 e mais 300 e mais 1000. Esses são aqueles que foram lançados em boa terra. A boa terra aqui representando a palavra de Deus, que ela deu sustento a essas pessoas para que gerassem os frutos. E se você é um cristão assim, que está gerando frutos, pessoas estão vendo o seu comportamento, pessoas estão vendo a sua sinceridade, a sua fé. E por causa disso, elas veem em você o Espírito Santo operar, elas dizem: eu quero ser como esta pessoa. Se pessoas têm observado você como um exemplo de pessoa na presença de Deus, parabéns. Você é essa semente que foi lançada em boa terra e vai dar todos esses frutos. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Eu encontro vocês no próximo vídeo.